Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 32ª rodada. Encontro de times que brigam pela Libertadores da América. O Fortaleza, finalista da Sul-Americana, teve o título da Sul-Americana nas mãos e acabou deixando escapar nos pênaltis. E o Flamengo, que fez uma temporada pavorosa, a temporada do Flamengo, a torcida do Flamengo não tem direito de sacanear ninguém. Não existe time algum no Brasil que o Flamengo possa sacanear. O Flamengo perdeu tudo que disputou. O Flamengo perdeu tudo que disputou. Essa é a sua minha opinião. Eu sei que a torcida vai ser contra. A torcida vai falar que tem que sacanear mesmo. Faz parte. Não, eu entendo. A torcida zoa. Mas se você parar para pensar, analisar legal, a torcida do Flamengo não pode sacanear ninguém. A torcida do Flamengo vai sacanear alguém esse ano, vai falar o quê? Desse ano nada. Vai ter que lembrar do ano passado, né? Que ganhou. Mas desse ano, o Flamengo não ganhou nada. Fez vergonha, tomou goleada. Então, dois times que, principalmente o Flamengo, com uma temporada muito ruim, patética. E o Fortaleza que não teve uma temporada ruim, né? Chegou à final da Sul-Americana, teve aí o Campeonato Cearense fazendo história. Estava fazendo um Campeonato Brasileiro, ainda está, um Campeonato Brasileiro bem decente e continua brigando por uma vaga na Libertadores, que agora tem que ser pelo Campeonato Brasileiro. Após a Sul-Americana, é o segundo jogo, perdeu o primeiro e foi jogar em casa, estádio cheio, a torcida do Flamengo. Eu tenho muitos amigos nordestinos, né? No nosso grupo do WhatsApp, a maioria são de times nordestinos e a gente percebe, né, ao conversar, que muitos nordestinos se irritam muito em o torcedor nordestino ter também um segundo time. E esse segundo time passa muito pelo Flamengo, né? O Flamengo tem uma torcida muito grande no Nordeste. Quando eu falo no Nordeste em geral. Na verdade, o Flamengo tem uma torcida muito grande em qualquer lugar, mas no Nordeste tem uma torcida muito grande. Quando o Flamengo vai no Nordeste, sempre tem um público muito bom. Então eu vejo os comentários, trocando ideia com a galera, os nordestinos ficam bem chateados. E hoje, o estádio teve quase 50 mil de público no Castelão. É um grande público. A torcida do Fortaleza compareceu e a do Flamengo também, como eu estava dizendo aqui, compareceu. Então era a chance do Fortaleza voltar, né? Entrar de novo no Campeonato Brasileiro. Perdeu a última partida, mas o momento do Flamengo não é dos melhores. Começou com o Tite com 2 vitórias, depois perdeu 2 vezes, perdeu para o Grêmio e perdeu... Qual foi o último jogo do Flamengo, cara? Ele perdeu para o Grêmio e perdeu a última aí, São Paulo, não? Eu nem me lembro, cara, porque eu não estou acompanhando muito Flamengo, essa é a verdade. O Flamengo perdeu para o Santos de virada, perdeu para o Grêmio de virada fora de casa e perdeu para o Santos no Maracanã de virada. Gabigol não estava, sentiu, o Bruno Henrique foi expulso, jogadores ali com algum problema, né? Você percebe que o ambiente do Flamengo mudou, mas o Flamengo precisa de uma mudança muito maior, né? E o Tite tem que tentar conseguir que o Flamengo vá para a Libertadores, na qual eu sinceramente já falei, vou repetir, eu acho que o Flamengo não merece
tudo que aconteceu no ano, o Flamengo não merece ir para a Libertadores, essa é a minha opinião, não merece, tá? Mas o Tite não tem nada a ver com isso. O Tite não tem nada a ver com isso. E alguns jogadores não tem nada a ver com isso. Não são todos os jogadores do Flamengo que colocaram o Flamengo nessa situação constrangedora, vexatória. E o Tite, né? Que chegou agora, a função do Tite é 2024, então ele já tem que começar a montar o time para 2024. Vai precisar de peças, tem que dispensar alguns jogadores que estão lá no Flamengo, alguns medalhões, já deu, fizeram história, pode ter até um bustos na Gávea, pode ter até fazer uma estátua do cara lá, beleza, mas já deu, alguns já deram, brigadão, valeu, fez história, vai ficar marcado para a história do Flamengo sempre, mas afilandou, tá? O Flamengo precisa dar uma revigorada muito grande. Como Fortaleza precisa também, não agora, né? Mas na virada do ano para o ano que vem, o Fortaleza também precisa dar uma reforçada. O time com alguns jogadores diferentes, precisa dar ali uns 4, 5 jogadores desse elenco atual do Fortaleza, precisam também seguir o seu caminho e dar uma oxigenada com outros jogadores com uma característica diferente, também já pensando em 2024. Mas nesse momento, os dois estão em busca do mesmo objetivo, que é a Libertadores. E o Fortaleza jogando em casa, ganhando do Flamengo, não passaria o Flamengo, mas encostaria no Flamengo, que não vive um grande momento, vive um momento de reconstrução. E se enfrentaram. Eu lembro muito bem qual foi o palpite que eu dei. O palpite que eu dei foi Fortaleza 2-0. Eu lembro muito bem, eu falei Fortaleza 2-0. Bom, errei. O placar de 2-0 eu acertei, mas foi 2-0 para o Flamengo. Flamengo, para minha surpresa, o Flamengo venceu fora de casa o Fortaleza por 2-0. E é sobre isso, sobre este jogo, sobre a derrota do Leão do Pici, sobre a vitória do Mengão, que a gente vai falar nesse momento rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor do Leão do Pici, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar do futebol, não é para falar da política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E aqui mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos lá, galera. Vamos aqui logo para a classificação. Como é que está a classificação? Como é que ficou a classificação do Flamengo e do Fortaleza após essa rodada? Bom, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e o Fortaleza tem 2 jogos a menos. O Fortaleza tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem um jogo a menos. Beleza? Então, vamos lá. Com esta vitória, o Flamengo continua na 6ª colocação, tá? O Flamengo continua na 6ª colocação, com o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, que é o 5º. Porém, o saldo de gols do Galo é melhor do que o do Flamengo. O Galo tem 15 gols e o Flamengo saldo de 10. Então, o Flamengo continua na 6ª colocação. Mas o importante para o Flamengo, é que o Flamengo abre para o Atlético Paranaense, que é o 7º. Tá? O Flamengo abre 4 pontos para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense perdeu o Palmeiras. Então, o Flamengo, independente do que acontecer na próxima rodada, o Flamengo vai continuar na 6ª colocação. Vai continuar na 6ª colocação, porque tem 4 pontos de vantagem para o Atlético Paranaense. E o Fluminense tem 45 pontos só. Então, o Flamengo está a 8 do Fluminense, que também tem um jogo a menos. Então, o Fluminense não tem como pegar e o Atlético Paranaense também não. Então, o
foi uma vitória importantíssima para as pretensões do Flamengo e estar na Libertadores, independente seja Libertadores direto ou pré-Libertadores. Nesse momento é pré-Libertadores. Se o Flamengo ganhar o jogo que falta, que é contra o Bragantino, um jogo muito difícil, o Flamengo vai a 56 pontos. Aí passa o Atlético Mineiro, mas continua na pré-Libertadores. Vai continuar na pré-Libertadores. Porque vai ficar com o mesmo número de pontos do Grêmio, 32, só que o Grêmio vai ficar com uma vitória a mais. O Flamengo vai chegar a 16 vitórias e o Grêmio tem 17 vitórias. Tá? Então, o Flamengo não, mesmo ganhando o jogo contra o Bragantino, que está muito bem na parada, vai ser um jogo muito complicado para o Flamengo. O Flamengo continuaria no G6, continuaria no G6, mas na quinta colocação. E o Fortaleza? O Fortaleza está aí no Campeonato Brasileiro com 4 derrotas seguidas. O Fortaleza tem 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Está com 42 pontos na 9ª colocação, com 30 jogos. O Fortaleza tem 2 jogos a menos. O jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Botafogo. São 2 jogos dificílimos. O Cruzeiro vive um momento muito ruim, perdeu para o Internacional em casa nessa rodada, está ali com 37 pontos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, sendo que o Vasco vai jogar. Se o Vasco ganhar do Botafogo, o Vasco sai da zona de rebaixamento e entra o Cruzeiro, porque o Vasco tem 34 pontos, se ganhar vai a 37, fica com 10 vitórias, passa o Cruzeiro. Então tem jogos difíceis, além de pegar o líder do campeonato, que está super pressionado nesse momento. O Palmeiras tem o mesmo número de pontos do Botafogo e o Bragantino chegou a 58 e tem um jogo a menos. Então, o Fortaleza tem 2 jogos bem complicados. Um na parte de baixo da tabela, que é o Cruzeiro, e o outro na parte de cima. Mas continua ainda na briga. O Fortaleza, se ganhar, faz 6 pontos, vai a 48 pontos, passa no caso o Fluminense e fica ali na briga, né? Não para G4, mas para pré-Libertadores. O Fortaleza entra na briga. O problema é que faltam 6 rodadas. Para o Fortaleza faltam 8. Para todo mundo faltam 6. Então é importantíssimo o Fortaleza ganhar esses 2 jogos que faltam, que aí vai ficar faltando 6 para todo mundo. Ele tentar tirar essa margem que os outros times tiveram. Não vai ser fácil para o Fortaleza conseguir a vaga para a Libertadores. Ainda está na briga, mas não vai ser fácil conseguir essa vaga. Bom, e o jogo? Cara, não foi um grande jogo, principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo eu fiquei com a impressão dos 2 times estarem com muito medo de perder. Os times atacavam, mas chegava ali na frente, ficava com muito medo de perder, com muito medo de errar, dar um contra-ataque, alguma coisa assim. Então foi um jogo meio barro, meio tijolo. O time do Flamengo, né, modificado por ausências, né? Bruno Henrique expulso, Gerson expulso, o Ayrton Lucas sentiu um pouco, acabou entrando o Felipe Luiz, que não jogava há muito tempo. O Fortaleza não, ali com o time completo, Sacha, Caio Alexandre, o Marinho por um lado, Machuca por outro, o Pochettino centralizado, o Lucero na frente, ou seja, o time ali completo do Fortaleza contra um time que, sinceramente, do Flamengo, que eu não sei te dizer, amigo torcedor, do Fortaleza, é um time pro Flamengo que já está sofrendo uma mutação, tá? Tem alguns jogadores desse time que jogaram aí contra o Fortaleza, até para torcedor do Fortaleza saber, que eu acho que, a não ser que contratem outros jogadores, que pelo que estão falando, o Flamengo vai contratar, mas a gente não tem muita certeza, mas acredito que vai contratar. Tem alguns jogadores que acho que ficarão como titular. O Pedro é o centroavante do Flamengo. O Gabigol tem aí, parece que surgiu uma proposta da Inglaterra. Brigadão, Gabigol, já deu, valeu, obrigado, vai ser ídolo sempre, entrou na história. Mas eu acho que já deu o tempo, na minha opinião, do Gabigol. Então Pedro ali é o cara. O Arrascaeta, que tem que continuar, apesar que tem uma proposta
milionária aí do clube árabe pelo Arrascaeta, parece que é muito dinheiro, mas o Arrascaeta seria um desses aí, da galera mais antiga, que ficaria. Luiz Araújo é outro jogador que o Flamengo comprou recentemente, mas que, na minha opinião, apesar da torcida do Flamengo falar um montão de asneira, é um cara para ser titular pelo lado direito. O Cebolinha, que não rendeu, hoje foi muito bem. Os dois extremos do Flamengo, como o Tite gosta de jogar com dois extremos, hoje foram bem, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo. Você tem ali no meio o Pulgar, que é titular, é o pilar desse time do Flamengo. Tem o Thiago Maia ali que ajuda muito, mas eu acho que o Alan, quando se recuperar, que ele só volta no que vem, eu acho que o Alan, em forma com o Tite ali, ele vai contribuir muito com esse Flamengo. Eu acho que dá para fazer Alan e Pulgar no lugar do Thiago Maia. Eu acho que na defesa ali, o Mateuzinho vai ganhar essa vaga do garoto Wesley. O Felipe Luiz já está em final de carreira ali, vai ser o Ayrton Lucas mesmo. Então, dessa formação aí, talvez possa mudar uma coisa ou outra se tiver alguma contratação. Pô, Magalhães, mas tu não falou do Gerson, você não falou do Bruno Henrique, porque na minha opinião, a reestruturação do Flamengo também passa por esses caras. Tá? Eu acho que passa também por esses caras aí. O Bruno Henrique renovou agora, né? Então, acredito que o Bruno Henrique não vai sair, vai continuar. Mas o fato de continuar não quer dizer que seja titular. Pô, mas o Bruno Henrique é muito, muito importante. Concordo que é muito, muito importante. Mas o Flamengo precisa de uma reformulação. Tanto titular quanto reserva. Essa é a minha opinião. E alguns jogadores que já deram muito pro Flamengo podem continuar. Mas eu acho que como opção, essa é a minha opinião, como opção no banco. Um exemplo. Estava se falando muito do De La Cruz. Eu acho que o Flamengo vai acabar comprando o De La Cruz mesmo. O De La Cruz é titular. Não no lugar do Arrascaeta. Junto com o Arrascaeta. O Arrascaeta mais centralizado e o De La Cruz mais aberto pela ponta. No lugar do Bruno Henrique. Tu tá maluco? Não. Não tô maluco, não. Não tô maluco, não. Uma reformulação. O Bruno Henrique pode disputar posição ali de centroavante. Ou se voltar a jogar bola, muita bola mesmo, ele estava até jogando bem, fica ali. Mas tem que ter uma reformulação. Então esse time do Flamengo aí com essa cara, talvez seja uma cara de mudança, né, que vai começar a acontecer no Flamengo. A gente já viu que o Gabigol é banco. É banco. Tá? Então o Flamengo foi com essa formação, perde um pouco daquele jeito que o Flamengo jogava, que todo mundo acostumou a jogar, com todo mundo em forma, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, todo mundo em forma. Tinha uma outra formatação. Essa formatação com o Tite já é diferente, que o Tite não gosta daquele tipo de formatação, gosta de formatação com dois jogadores pelos extremos. Mas como eu falei, o jogo, primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo. O Fortaleza chegava em bloco, o Fortaleza mais vertical, mas os dois times chegavam ali na intermediária, parece que dava um bloqueio e eles não conseguiam avançar. E o gol só poderia sair no erro. E acabou saindo no erro. Uma disputa de bola ali na entrada da área, o Flamengo vem tocando, o Fortaleza recupera. Na minha opinião, não foi falta do Luiz Araújo, não foi falta do Luiz Araújo, ele dá um carrinho embaixo, só na bola e tira a bola. Na minha opinião, o jogador do Fortaleza que deu mole. Bola sobra pro lado esquerdo, acho que pro Ayrton Lucas, ele joga para dentro da área, toca a bola pro centro, né, da área, quase fora da grande área. Tem um corta-luz, eu acho que do Felipe Luiz ou do Pulgar agora, eu não me lembro. O Pedro consegue dominar a bola, girar e bater no canto do goleiro, fazendo 1-0. Já estava no final do jogo, já 44, 45 minutos do primeiro tempo, mas o gol acabou saindo de uma falha. Que a bola foi recuperada por Fortaleza, poderia ter sido espanada, acabou não sendo espanada, e o Flamengo retomou a bola já próximo à grande área e acabou fazendo os toques ali, um corta-luz, e saiu o gol do Flamengo. O jogo estava com cara que ia terminar 0-0, só numa falha. E acabou que a falha foi de Fortaleza.
Vai para a segunda etapa, o Fortaleza é mais incisivo, o Fortaleza vai mais para dentro, cria mais oportunidades, cria mais chances, pressiona mais do Flamengo, chuta mais do Flamengo. O banco de reserva do Fortaleza tinha mais opções do que o banco de reserva do Flamengo. O banco de reserva do Flamengo tinha muito garoto da base, muito garoto da base. Tem garotos da base do Flamengo muito bons, mas ninguém conhece. São garotos agora que podem começar a ter oportunidades. Então o banco de reserva do Fortaleza era melhor do que o banco de reserva do Flamengo. O Fortaleza começa melhor pressionando no segundo tempo o Flamengo. O Flamengo consegue, depois de uns 15 minutos mais ou menos, entrar no jogo, sair um pouco do sufoco, equilibra um pouco o jogo. O Flamengo faz algumas mudanças, né? O Thiago Maia assente, sai, entra o Rodrigo Caio de novo no meio de campo, e não entrou mal o Rodrigo Caio ali no meio de campo. E o Flamengo vai ao estilo Tite, aí a torcida do Flamengo vai ter que entender o estilo Tite. Ele vai recuar, é o estilo do Tite. Vai recuar para explorar os contra-ataques. Como eu falei, os dois extremos do Flamengo foram bem. Cebolinha, por incrível que pareça, foi bem. O Luiz Araújo também foi bem, apesar da última partida, né, eu ter criticado o Luiz Araújo, mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. É o tipo de jogador que o Tite gosta, tá? Ele tem preparo físico, ele é novo, ele tem preparo físico para ir voltar, ele tem qualidade técnica. Ali pelo lado do campo, o Flamengo não tem ninguém. Quem tem ali é o Everton Ribeiro, que não tem mais. Isso aí. O Flamengo pode até contratar alguém, que eu acho que deva contratar. Na verdade, parece que o Flamengo pediu de volta o jogador Matheus Gonçalves, que está emprestado no Bragantino. Parece que o Flamengo não quer vender, quer ter de novo. O Tite quer olhar ele primeiro, antes de fazer qualquer negócio. É um jogador também de extremo, de qualidade, que tá começando a render por um Bragantino. Então o Fortaleza foi para cima, o Flamengo teve que fazer essas mudanças, não tinha um volante, né? Entrou ali o Vitor Hugo também, depois do Arrascaeta saiu, que fez uma boa partida o Arrascaeta, mais centralizado, que eu acho que é por onde o Arrascaeta tem que jogar, mais centralizado, não pelo lado do campo. E o Fortaleza pressionou, o Flamengo segurou com algumas mudanças. O Flamengo recuou muito, não estava conseguindo nem contra-atacar, estava tomando uma pressão e pedrada, chute, bola dentro da área, o goleiro fazendo intervenção aqui. Teve uma bola dentro da área que o Felipe Luiz cortou a bola de cabeça 2 vezes errada. Teve, no final do jogo, uma bola na trave do Zé Wellison. E o Flamengo acaba fazendo o segundo gol num erro, de novo, do Fortaleza ali na saída de bola. Houve um erro ali, o Flamengo recupera a bola rápida, toca para dentro da área, acho que o Ayrton Lucas recupera, toca para dentro da área, tem o corta-luz, eu acho que agora, não sei se foi do Felipe Luiz ou do Everton Ribeiro, agora não me lembro, do Pulgar, e sobra para o Luiz Araújo, domina, tira, ou seja, e faz o gol. Ou seja, os 2 gols do Flamengo foram de 2 erros ali, próximos da grande área do time do Fortaleza. Esses 2 erros custaram a derrota do Fortaleza e a vitória do Flamengo. Então, do jeito que estava o jogo, se tivesse um gol que ia sair por uma bola trabalhada, seria do Fortaleza. A do Flamengo seria em cima de um erro do Fortaleza, que o Flamengo não conseguia mais trabalhar a bola. E foi isso que aconteceu. E o Flamengo acabou aproveitando melhor as oportunidades que teve. O Flamengo não teve muitas oportunidades. O Flamengo não chutou muito. O Flamengo não teve nem mais posse de bola. O Fortaleza teve mais posse de bola, chutou mais, teve mais chances. Mas o Fortaleza não foi preciso. E nas poucas vezes que o Flamengo teve chance, o Flamengo foi mais preciso e acabou fazendo 2 gols. É só para você pegar aqui, o Fortaleza chutou 18 vezes e o Flamengo 7. Só que dessas 7, o Flamengo chutou 5 em direção ao gol. E das 18 vezes que o Fortaleza chutou, só chutou 4 em direção ao gol. Então está explicado do porquê que o Fortaleza não fez o gol e o Flamengo fez o gol. De 7 bolas chutadas do Flamengo, 5 em direção ao gol. Das 18 do Fortaleza, apenas 4. Então, o ponto primordial para o Fortaleza não ter empatado ou vencido essa partida foi a pontaria. A pontaria do Fortaleza não está boa. E acabou tomando 2 gols. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!